E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2. A gente vai continuar falando sobre os temas que eu estava falando na aula passada, porém com conteúdos ainda mais enriquecedores nesta área. E eu acho muito bacana de você que está aqui hoje, você não está aqui por acaso, aquilo que eu falei na aula passada, você não está aqui por acaso. Tem um clamor, tem algo na tua alma que está clamando por algo novo, entende? E quando a gente começa a clamar por algo novo, ainda que você não tenha clamado verbalmente com as tuas palavras, a tua alma estava clamando por isso, por uma mudança, para que algo novo acontecesse na tua vida, para que você conseguisse ver uma luz no fim do túnel. A tua alma estava clamando para isso, e aí o que acontece? Tudo à tua volta começa a trabalhar nesse favor, entendeu? Então por isso que começou a chegar até você os videozinhos, as informações sobre a jornada do amor próprio. Por isso que você está aqui hoje. Você provavelmente é uma pessoa que tem uma paixão na alma, que você tem algo na tua alma de extraordinário, ainda que você não esteja vivendo esse extraordinário hoje, mas a tua alma tem o desejo disso, entende? É a mesma coisa de você olhar para cima de um... Lembra a história do patinho feio, gente? Quem já não se sentiu assim? Eu já me senti por muitos anos o patinho feio. Acho que vocês conhecem a história do patinho feio. Na verdade, o patinho feio, ele era um cisne. O ovo, né, quando ele estava sendo chocado, ele rolou e caiu lá junto com os ovos de uma galinha. Então ele foi chocado, quando ele nasceu, ele foi criado como o patinho feio, então, porque ele era esquisito, ele era diferente dos pintinhos, entendeu? Então ele sempre foi rejeitado, sempre foi criticado e todo mundo rindo dele. Na verdade, ele era muito superior a uma galinha, ele era muito, muito mais bonito, muito mais nobre, ele podia voar, a galinha não. Só que algo dentro dele, quando ele olhava para cima e via aqueles pássaros voando, algo dentro dele dizia que ele também podia voar sim. Mas ao mesmo tempo ele olhava para as circunstâncias e falava: não, impossível, ninguém nunca voou, eu sou uma galinha, como que eu vou voar? Sabe esse algo dentro de você que diz que você pode voar também? Esse algo dentro de você que diz que você também pode ter uma vida extraordinária? Tem algo aí dentro te dizendo isso, e é por isso que você está aqui hoje. E mesmo que todas as suas circunstâncias sejam completamente contrárias hoje, totalmente improvável, que através da tua história, da família que você nasceu, da cidadezinha que você nasceu, foi criada talvez no interior do interior do interior, não importa nada disso. O que eu acho interessante, gente, eu gosto tanto das histórias da Bíblia, porque se você parar para olhar todo o histórico, são aquelas pessoas improváveis, são os patinhos feios que Deus escolheu para quê? Para levantar, para exaltar e para escrever uma nova história na vida deles, e para que eles fossem instrumentos de impacto na geração deles. Assim como você está aqui hoje, eu acredito, gente, todas as... sem religiosidade, tá? Eu não gosto da religiosidade, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritualizada, que é muito diferente, né? Afinal, foram os religiosos que mataram Jesus. Então, assim, não é na religião, é na espiritualidade que está a presença. Então, todas essas aulas, as lives, tudo é debaixo de muita oração, de muito, sabe, pedindo muita presença de Deus, para que Deus chegue, para que esses vídeos cheguem até as pessoas a quem Ele vê um coração disposto a realmente ser um instrumento de impacto na sua geração. E você está aqui porque você é esse instrumento de impacto. Você foi chamado para isso, senão você não estaria aqui hoje, certo? Então, são essas pessoas, os improváveis, aqueles a quem ninguém dá nada, são esses que Deus escolhe. Porque Ele escolhe as coisas loucas, está escrito, né? Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, aquelas que acham que são sábias. Ele escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são, entendeu? Porque a sabedoria do alto, a sabedoria divina, ela é loucura para o homem natural, porque o homem natural, ele não tem discernimento espiritual, ele não consegue entender as coisas, é como se tivesse uma venda nos olhos dele e ele não conseguisse ver aquilo que tem além. Mas se você está aqui hoje é porque você já tem esse além, porque você já está capacitado para ver algo novo, para viver um extraordinário e um sobrenatural. E até hoje você não tem vivido isso, porque, como eu terminei a última aula falando sobre as asas, lembra daquela frase que eu falei? Talvez esse peso nas tuas costas seja por falta de uso das tuas asas. Talvez você nem sabia que tinha asas. Talvez esse peso, esse desânimo, essa falta de vontade de viver, de não ver expectativa, de não ver esperança na vida, sabe? Tudo isso é um peso muito grande. Mas chegou um novo tempo na tua vida. Começou algo novo na tua vida desde a aula passada. Como eu te falei, você foi chamado, você foi escolhido para viver esse algo novo. Para viver o algo novo e também para você transmitir para a vida das pessoas algo novo. Eu não só vivi esse algo novo na minha vida, eu não só coloquei minhas asas para fora para voar, como eu tô sendo instrumento para trazer uma nova geração, sabe? Para levantar a minha geração para voar também, para mostrar
mostrar para eles que também são águias, assim como você vai ser um instrumento para mostrar para outras pessoas que pensam que são galinhas, que na verdade elas são águias, são cisnes, né? São muito além do que elas imaginam. E essas crenças, gente, que eu falei na aula passada, as crenças limitantes são aquilo que te prendiam até hoje e que a partir de agora todas elas vão começar a ser rompidas. Para quê? Para que você viva uma vida extraordinária mesmo. O que é o extraordinário? O que é o ordinário? A maioria das pessoas, vocês já pararam para pensar que só uma minoria das pessoas no mundo vivem uma vida extraordinária? Que a grande maioria vive uma vida de escassez, uma vida de derrota? O que será que essa minoria sabe que essa maioria ainda não sabe? Então você foi chamado agora para descobrir o porquê disso, entende? Uma das grandes chaves está no amor próprio. Mas como você vai amar um ser que foi depreciado desde criança, que ouviu crenças limitantes desde criança, que ouviu críticas, comparações desde criança? Se torna muito difícil você se amar, você se olhar, se amar, se admirar, entendeu? Porque foi colocado tanto rótulo, tantas coisas em você, tantas crenças limitantes, tantas palavras de maldição, entendeu? Que hoje fica difícil para você se olhar e amar a pessoa que você é. Acontece que tudo isso que foi colocado em você, não é você, não é a tua essência verdadeira, como eu falei. Você é muito maior do que tudo isso. Você foi chamado para governar aqui na Terra, para viver uma vida extraordinária. O que é uma vida ordinária? Uma vida ordinária é uma vidinha comum. Sabe aquela vidinha comum que não tem nada de novo, nada de diferente? Viver uma vida de limites, ter que contar o dinheiro para pagar as contas, não poder fazer uma viagem que você ama, uma viagem dos sonhos, sabe? Ter uma casa confortável, uma casa bonita, uma casa gostosa, um lugar onde você se sente bem, onde você pode receber as pessoas na tua casa com alegria, ter abundância em todas as áreas da vida, que você não tem que ficar contando se o dinheiro vai dar para pagar contas no final do mês. Uma vida extraordinária, uma vida que você não fica num relacionamento onde você fica recebendo migalhas, um relacionamento fracassado ou um relacionamento de aparência que pode até ser bonitinho para a sociedade, bonito para os outros, mas dentro de quatro paredes você sabe o que você tem vivido, sabe? Um relacionamento onde não tem atenção, onde não tem amor, onde não tem olho no olho, não tem carinho, onde a pessoa só fazia coisas para te conquistar lá no início, mas hoje que ela acha que já te conquistou, ela virou uma pessoa completamente diferente. Porém, você continua nesse relacionamento porque você tem medo da solidão, porque você tem medo, porque você não vai encontrar uma pessoa melhor, alguém que substitua essa pessoa, porque você tem medo, tem a crença de que você não é merecedor de algo melhor do que isso. E você tá preso num relacionamento que você tem saudades daquilo que foi lá no começo, mas que deixou de ser há muito tempo. Gente, como eu falei em um dos meus vídeos, não existe máscara que dure tanto quanto a própria face. Então, mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Aquilo que não é verdadeiro não perdura por muito tempo. Se uma pessoa, ela te tratou de um jeito até te conquistar, e hoje ela te trata de outro jeito achando que já te conquistou, ou por já ter conquistado, significa que não é a essência dela, aquela pessoa que te conquistou. E você se apaixonou, você ama e você sente falta daquilo que foi no começo e que não é mais. Então, gente, isso é uma vida ordinária. Um relacionamento, um casamento, um namoro, um noivado fracassado, entendeu? Onde você recebe migalhas, onde você tem que implorar por coisas básicas. Esses dias eu atendi uma menina linda, lindíssima, uma boneca, em relacionamentos assim, porque ela tá presa num vício emocional. Cada namorado que ela arruma, o namorado no começo, tipo, nossa, é um querido, trata com o maior amor, gentil, cavalheiro, não sei o quê. Dali a pouco, a hora que ele acha que conquistou, ele começa a tratar ela com desprezo, sai com os amigos, vai beber, não posta nada com ela nas redes sociais, não curte uma foto dela, não comenta. Ela falou, Mari, eu tenho que ficar implorando pra ele curtir minhas fotos, pra ele comentar alguma coisa, pra ele postar alguma coisa comigo, sabe? Gente, se você tá num relacionamento onde você tem que implorar coisas básicas, você tem que pedir, já mostra que é um relacionamento que não vale a pena. E se hoje isso é o teu caso, significa que você não tá se amando, que você ainda não descobriu o valor que você tem, mas agora chegou o momento de você descobrir quem você é, de você não permitir mais, não se permitir ficar num relacionamento assim, não se permitir ficar numa vida de escassez, onde você tem que contar as moedas, tem que contar o dinheiro para pagar as contas no final do mês, onde você se conforma em... Gente, eu já ouvi tantas pessoas falando, ai, tendo para pagar as contas tá bom. Gente, isso é um pensamento, é uma crença muito limitante, é um pensamento muito pequeno, muito medíocre, porque você foi chamado para viver uma vida de abundância. O próprio Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, tá escrito em João 10:10, entendeu? Você não foi chamado para viver uma vidinha medíocre, uma vida mais ou menos. Não interessa se toda a tua família, todo mundo foi pobre. Você pode escrever uma nova história para tua vida. Você não precisa repetir a história dos teus pais, você não precisa repetir a história da tua família. Gente, tem uma teoria muito legal que se chama o Pacto de Fidelidade Familiar, e é importante, eu tô trazendo tudo isso daqui para vocês
feliz. Por quê? Porque a verdade liberta. À medida que você vai tendo conhecimento dessas verdades, sabe, cadeias, grilhões vão sendo quebrados na tua vida. Aquilo que te prendia, sabe, vai sendo quebrado. Aquilo que estava impedindo, sufocando as tuas asas, vai sendo removido e as tuas asas vão criando vida, criando força para você voar alto. Então existe o que a psicologia chama de pacto de fidelidade familiar. Ou seja, nós temos a necessidade, uma necessidade enorme, todo ser humano tem, de ser aceito, de ser amado, de ser pertencente a uma família, de ser pertencente a um grupo, de ser pertencente na escola. Então o que acontece? Talvez a tua família toda foi uma família que viveu uma vida de escassez, que não teve ninguém que se destacou financeiramente, que foi rico ou que teve um relacionamento bem sucedido. E o que acontece? Você, para permanecer nessa família se sentindo pertencente, o teu inconsciente, lembra que nós falamos ontem, gente, do inconsciente? O que é o inconsciente, né? É aquela parte que o inconsciente, ele dá pra gente fazer uma analogia com um iceberg, né? Aquela partezinha pequenininha que fica acima do oceano é a parte consciente, é aquilo que nós temos consciência sobre a nossa vida. E o inconsciente é aquela parte gigantesca que fica submerso no oceano, que nós não temos conhecimento sobre a nossa vida. São coisas que aconteceram, coisas que nós vivemos, ouvimos, sentimos, presenciamos e que a gente nem lembra, que a gente nem tem ideia. E a gente nem tem ideia que essas coisas comandam a nossa vida. Por isso que você faz tantas coisas que você não gostaria de fazer, que você tem tantos sentimentos que você não gostaria de ter, você queria se comportar de um jeito, mas você se comporta de outro, você queria agir de um jeito, mas você age de outro. Por quê? Quem que tá comandando tudo isso? O teu inconsciente, ele controla grande parte da tua vida. Você conhecendo a verdade, você vai se tornando livre. Então assim, ó, inconscientemente, você quer continuar sendo pertencente, você quer ser pertencente à tua família, a um grupo, e talvez os exemplos que você teve foram de pessoas que tiveram uma vida financeira fracassada, uma vida financeira de escassez, um relacionamento escasso. Então, para você continuar sendo pertencente a essa família, você se mantém fiel a esse padrão, o padrão da escassez, entende? Eu até costumo dar um exemplo, eu dei um exemplo em um dos vídeos que eu fiz aí, que eu falo assim, imagina que você tá num restaurante maravilhoso, o teu restaurante favorito, e que você acabou de pedir o teu prato favorito. Imagina agora, qual que é o teu prato favorito? Tipo, o que você mais gosta de comer? Pensa no teu prato favorito, e aí chegou na mesa agora esse teu prato favorito, suculento, uma delícia. Chega um mendigo, e daí o restaurante que você tá ali é toda uma parede toda de vidro, chega um mendigo e coloca a cabeça assim e fica olhando pro teu prato e salivando de tanta fome que ele tá. Como que você vai se sentir? Você vai se sentir mal. Se você tem empatia, né? Se você é um ser humano normal, digamos assim, empático, você vai se sentir mal, você não vai conseguir comer à vontade, ou você vai lá e vai dar alguma coisa pro mendigo, ou vai convidá-lo para comer, enfim, alguma coisa você vai fazer pelo mal-estar que vai te gerar você ver ele babando ali no seu prato. Agora imagina que essa pessoa que tá babando no seu prato, que tá faminta, morrendo de fome, babando, seja tua mãe, ou seja o teu pai, entendeu? Por que eu dei esse exemplo? Por exemplo, como que você vai ser feliz num relacionamento se a tua mãe foi infeliz, se as tuas tias foram infelizes, se a tua avó foi infeliz? Como que você vai ter um relacionamento bem sucedido se o casamento do teu pai foi uma droga, né, dos teus pais, se o casamento dos teus antepassados, ninguém foi feliz no amor? E aí você para e se pergunta, caramba, todos os meus relacionamentos dão errado, por quê? Será que não tem alguma coisa aí que você tá presa, que você tá girando em torno de uma repetição, um padrão de repetição que a psicologia chama, entendeu? Então pra quê? Como que você vai comer aquele prato suculento se a tua mãe tá passando fome, se teu pai tá passando fome? A mesma coisa, como que você vai ter um relacionamento bem sucedido se todas as pessoas na tua família tiveram relacionamentos fracassados? Como que você vai ser rico, se permitir ser rico, viver uma vida de abundância, com dinheiro em abundância, viajar, desfrutar das coisas boas da vida, se ninguém da tua família teve isso? Então, inconscientemente, o teu inconsciente te sabota, te boicota pra quê? Pra você se manter naquilo que te é familiar. Então, é familiar a escassez, é familiar o sofrimento, é familiar as agressões, é familiar a frieza, a falta de atenção. Talvez você não teve atenção quando você era criança, você não teve atenção, você não teve amor, você não teve, às vezes, nem o básico, sabe? Das tuas necessidades serem supridas. Então, você tá acostumado com isso. Isso é algo familiar pra você. Se hoje você entrar, se você com todas essas crenças, sem isso ser tratado, se hoje você conhecer uma pessoa legal, e que essa pessoa vai te tratar com amor, vai te tratar com carinho, vai cuidar de você tudo, o teu inconsciente vai te dar um jeito de te dar uma rasteira e te levar a se sabotar. Por quê? Porque você não tá acostumada a ser bem tratada, você não tá acostumado a viver um relacionamento de amor, a ser cuidado, ser protegido, tudo isso. Então, isso vai te soar estranho. E inconscientemente você vai criar alguma coisa pra você acabar com esse relacionamento. Ou você não vai gostar da pessoa, entendeu? Por quê? Porque não é familiar isso. Você tá acostumado com os maus tratos e não com os bons tratos. Então, você tá acostumado com a escassez,
você não está acostumado com a abundância. Então, de repente, você arruma um emprego ou você abre uma empresa e aquilo começa a dar certo, começa a fluir e inconscientemente você vai se dar uma rasteira para voltar para aquele mesmo lugar da escassez. Por quê? Porque a abundância não é algo familiar para você. Você não está acostumado com a abundância, você não está acostumado a viver uma vida plena, a viver uma vida extraordinária. Você está acostumado a viver uma vida ordinária. Uma vida ordinária, gente, é uma vidinha na média. E a média, a palavra medíocre vem do quê? Vem de média, entendeu? Tirando um 6 para passar, tá bem. Então tem muitas pessoas que vivem assim, tendo para comer, tendo para pagar as contas, tá bom. Tendo uma companhia, tá bom, né? A companhia pode trair, pode mentir, pode enganar, pode te tratar mal, te dar migalhas, de vez em quando te dá uma atençãozinha, de vez em quando não dá, fica ali com conta-gota. Na faculdade nós trabalhávamos com ratos de laboratório. Não sei se hoje é permitido, mas na minha época a gente tinha que, trabalhar com os ratos porque o cérebro do rato tem muita semelhança com o cérebro humano. Então nós fazíamos o que é uma teoria descoberta por Ivan Pavlov, que era o condicionamento operante. Então os ratos ficavam ali numa gaiolinha e quando ele puxava uma alavanquinha, ele ganhava uma gotinha de água. Então a gente ficava condicionando. Toda vez que ele tocava na alavanca, uma gotinha de água caía. Então uma gotinha de água caía. Então ele ficava condicionado. Então ele ficava ali. Primeiro esses ratos ficavam vários dias sem água, né? As pessoas lá, os nossos professores, as pessoas que comandavam isso, os coordenadores, deixavam o rato sem água por um tempo. Então ele estava sedento. E aí quando ele puxava a alavanquinha, ele ganhava uma gotinha de água. E depois nós tínhamos que fazer o processo do descondicionamento. Entendeu? O que era isso? Ele apertava a alavanquinha e ele não ganhava água. Aí ele apertava a alavanquinha de novo, não vinha água. E ele apertava e ia apertando até que ele ficava descondicionado, até que ele desistia de apertar a alavanca. Então, assim, muitos relacionamentos são semelhantes a essa experiência que nós fazíamos com o rato. Por exemplo, você tá com uma pessoa que ela te dá uma gotinha de migalha só para você sobreviver, o básico para aquele relacionamento sobreviver. Aí quando vê que você já não aguenta mais, que o relacionamento já não dá mais, vem com mais uma migalhazinha, te trata bem, te chama de meu amor, te dá um presentinho, te leva para jantar, faz qualquer coisinha só para te manter ali, entendeu? Te manter condicionado, para você estar sempre apertando a alavanquinha como aqueles ratinhos de laboratório, apertando a alavanquinha para você ganhar uma gotinha. E às vezes quem faz isso é você mesmo, através do teu inconsciente que te sabota. Por quê? Por até então você não ter conhecimento dessas coisas. Então, gente, existe o vício emocional, ou seja, você tá viciado em sentimentos tóxicos. Essa menina que eu atendi esses dias, essa menina tão linda, ela falou que a mãe dela falava: você é um traste, você só nasceu para me dar desgosto, se eu pudesse eu nem teria tido você, que arrependimento de você ter nascido, você não serve pra nada, você vai ser uma infeliz pro resto da tua vida, você nunca vai encontrar alguém que te ama, porque você não presta, porque isso, porque aquilo. Desde criança ela foi escutando isso. O que vocês acham que foi programado na mente dessa menina? Hoje ela é uma menina linda e que ela é linda, ela é uma boneca, fisicamente falando, é uma pessoa, além de linda por fora, ela é uma pessoa profunda. Eu leio as coisas que ela escreve assim, uma pessoa com uma essência linda, uma pessoa maravilhosa, uma boneca, e ela não se acha bonita, ela se olha no espelho e ela só vê defeito. Ela não gosta do olho, ela não gosta do cabelo, ela não gosta disso, ela não gosta daquilo, porque o tempo inteiro ela escutou isso. E isso foi gerando uma crença limitante nela. Lembra que eu falei de crenças limitantes, gente? Crença não é no sentido religioso ou místico. Crença é aquilo que você acredita ser uma verdade sobre você. Então você tem comportamentos que vão te levar a confirmar essa crença. Então você tá num relacionamento legal, mas você acredita que você não nasceu para ser feliz no amor. Afinal, ninguém na tua família foi feliz no amor. Então você cria um movimento para te sabotar, para te dar rasteira e para esse relacionamento acabar e você voltar de novo a ficar sozinho ou sozinha ou voltar para um relacionamento tóxico. Por quê? Porque você tá acostumado com coisas tóxicas, com sentimentos tóxicos. O tóxico te é familiar. Então você sempre vai querer estar voltando para aquilo que aqui te é familiar. Ou de outra forma, você começou a descobrir um meio onde você estava ganhando dinheiro, você descobriu um trabalho, um emprego bom, você estava num emprego onde você ganhava bem, você era reconhecido, você era bem remunerado, ou você abriu uma empresa, ela estava prosperando. À medida que você começou a prosperar, entrou em choque com a tua crença limitante e com o teu vício emocional. Você estava acostumado com a escassez. Então você dá uma rasteira, o teu inconsciente te leva a dar uma rasteira e você volta pro lugar onde te é familiar, que é o da escassez, que é do dinheirinho contado, que é da não poder viajar, não poder comprar isso, não poder comprar aquilo, porque tem que, né? E o dinheirinho ainda que ganha tem que guardar para um dia mal. Gente, olha que crença limitante. Lembra que eu falei? Todas as crenças, as nossas crenças, elas são autorrealizáveis. Quando você acredita em alguma coisa, a tendência daquilo se realizar é muito grande. Então, por isso que nós temos que mudar as nossas crenças de crenças limitantes para crenças possibilitadoras, para assim as possibilidades começarem a acontecer na nossa vida. Então, olha aí, um exemplo de uma crença. Tem que guardar um dinheirinho pro dia mal. A gente tem que ter uma reserva, tem que ter aquele
dinheirinho guardado, porque vai que acontece alguma coisa, que alguém fica doente, que não sei o quê. Quando você fala que você tem que guardar um dinheirinho pro dia mal, o que vai acontecer? O dia mal vai acontecer na tua vida. Esse dia vai chegar. Afinal, você profetizou. Tanto a espiritualidade, tanto a Bíblia, quanto a psicologia falam que as nossas palavras são profecias autorrealizadoras. A psicologia fala, palavras são profecias autorrealizadoras, ou seja, ciência, certo? Agora vamos olhar para o lado da espiritualidade. Quantas vezes a Bíblia fala sobre o poder das nossas palavras, entendeu? As nossas palavras têm o poder sobre a vida e sobre a morte. A vida está no poder da nossa língua. Então, se você falou que você vai guardar aquele dinheirinho para um dia mal, esse dia mal vai acontecer. Ou você vai bater o carro, ou alguém vai ficar doente, vai quebrar a tua máquina de lavar roupa, de lavar, sei lá, alguma coisa imprescindível na tua casa, que você vai ter que ir lá comprar uma coisa nova, você vai gastar no hospital, você vai gastar com um tratamento de saúde, você vai gastar no carro que você bateu. Por quê? Porque essa crença está instalada ali, que esse dinheiro foi guardado para um dia mal, para um dia ruim. Então, o dia mal vai vir para cumprir a tua crença e para falar, olha, você tinha razão, entendeu? Para confirmar a tua crença. É diferente de quando você guarda um dinheiro e você fala, meu, esse dinheiro aqui eu vou guardar para fazer um super investimento quando surgir uma oportunidade, ou esse dinheiro eu vou guardar para fazer uma viagem muito top, para me divertir muito e tal. Você vai ver que os dias maus não chegam. Você não vai precisar, porque você não profetizou, você não guardou aquele dinheiro com a intenção de gastá-lo num dia mal. Você guardou com a intenção de fazer um super investimento para você ganhar ainda mais dinheiro, para esse dinheiro te gerar mais dinheiro, colocar ele para trabalhar para você, porque é para isso que o dinheiro tá aqui, para isso que o dinheiro existe, para trabalhar para nós, e não a gente ficar trabalhando igual escravo pelo dinheiro, mas colocar o dinheiro para trabalhar a nosso favor. Então, esse dinheiro vai ser usado para quê? Porque vai surgir uma oportunidade de você fazer um bom negócio, desse dinheiro render, ou de você fazer uma viagem, de você comprar um outro carro novo, de você fazer algo que te dê prazer, que te dê alegria. Entende como tudo na nossa vida se movimenta a partir das nossas crenças? Tanto os relacionamentos, e aí você lembra que eu falei na aula 1, que a vida que você tem hoje é responsabilidade tua, porque de alguma forma você atraiu? Claro, você não tem culpa das crenças que foram geradas em você, mas a partir do momento que você fica sabendo que você tem o conhecimento, e conhecimento é o quê? Que eu falei na aula 1? Conhecimento é poder. Por isso que Salomão falou, use tudo o que você possui, use tudo que você tem para adquirir conhecimento e sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que o ouro e do que a prata. Porque quando você enriquece a tua mente, você enche os teus bolsos. A importância do autoconhecimento, e eu te dou parabéns por você estar aqui, porque se você está aqui, está escutando essa palestra, se você está participando da jornada do amor próprio, das lives, está buscando, é porque você está investindo em você. É uma forma de você, eu quero me conhecer, eu quero o autoconhecimento, isso vai me trazer grandeza, isso vai me fazer crescer na vida, entende? Por isso que Salomão fala, use tudo que você possui para adquirir conhecimento e sabedoria, porque o conhecimento e a sabedoria valem mais do que o ouro e a prata. Gente, se tem uma coisa que eu amo fazer é investir em mim. Eu pago cursos no Brasil, fora do Brasil, onde for. Tipo, se eu falar que o valor dos cursos, das coisas que eu pago, cursos, mentorias e tudo, você cai de costas. Mas pra mim isso é um investimento, eu pago com alegria, porque eu tô me amando quando eu faço isso. Isso é amor próprio, eu tô investindo em mim, entendeu? Em algo que vai me trazer um crescimento, que vai me trazer libertação de crenças que possam ter ainda resquício de alguma crença limitante que pode ter, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos num processo constante de aprendizado, de evolução, de crescimento, sempre vai ter alguma coisa pra gente melhorar. Então você precisa sim investir em você. Para você sair do lugar, você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar... Lembra que eu falei na aula 1 de você sair do ambiente que você tá e de parar de conviver com as pessoas que você convive, se são pessoas que te puxam para trás, se é um ambiente que te puxa para trás, se são pessoas bombeiros que estão sempre jogando um balde d'água fria nos teus sonhos, ou se são pessoas incendiárias como a avó do Barack Obama, que quando ele falou com 10 aninhos, né, ele falou, vó, um dia eu vou ser presidente da república, e a avó dele falou, vai porque você pode. Olha que vó incendiária, gente. Então é do lado de pessoas assim que você tem que estar, não de pessoas bombeiro que vão te fazer, não, mas da onde você tá louco? Você é muito sonhador, você é muito sonhadora. Quando que você tá maluco? Entende? Que olham só para as possibilidades do que você tem hoje, para os recursos que você tem hoje. Quando você tem um sonho, você tem que ter fé. O que significa fé? Fé é certeza daquilo que a gente ainda não vê no material, mas a gente já tem certeza de que aquilo vai chegar. Tem um versículo na Bíblia que eu amo esse versículo e durante um tempo eu não entendia, eu achava até meio injusto. Jesus fala assim, aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o que tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Eu ficava pensando, eu falo, mas esse negócio não parece justo, por quê? Aquele que tem, o cara já tem, mais vai ser dado pra ele. Aquele que não tem, até o pouquinho que tem vai ser tirado. E
Eu meditei muito sobre isso. A gente tem que meditar muito, gente, sobre a palavra pra gente ter um entendimento, a revelação dela. Eu meditei muito e então eu entendi. Aquele que tem, mais será dado. Aquele que já é antes de ser. Sabe quando você já é por dentro? Uma vez eu vi uma frase de um cara que ele falou assim: eu nunca fui pobre, eu só estive sem dinheiro, entendeu? Ele já era rico por dentro. E aí isso chegou até ele. Porque quando você é antes de ser, aí você recebe, as coisas acontecem. Você já se vê um vencedor, você já se vê num relacionamento abundante, num relacionamento feliz, próspero, você já se vê numa vida de abundância, numa vida próspera. Então assim, aquele que tem fé, aquele que já consegue se visualizar assim, para esse vai ser dado. Aquele que não tem, até o pouquinho que tem ele ainda vai perder. Por quê? Porque ele fica na vitimização, ele fica preso nas crenças limitantes. Ai, nunca vou sair disso, eu não nasci para vencer, nada dá certo para mim, eu tenho o dedo podre para escolher as pessoas. Nunca mais falar isso na tua vida. Se algum dia você falou: eu tenho o dedo podre para escolher homem, eu tenho o dedo podre para escolher mulher, porque só dá errado. Se você fala isso, você tá profetizando sobre a tua vida. E lembra que as palavras são profecias autorrealizadoras? Se você fala que você tem o dedo podre para escolher uma pessoa, você só vai escolher pessoas que vão te trazer um relacionamento podre, entende? Então se você fica na vitimização, se você não acredita que você pode sair do lugar onde tá, então você não vai sair mesmo. Agora, quando você acredita, a própria Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou: aquele que tem, mais será dado, aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Aquele que tem, aquele que já é antes de ser, para esse vai ser dado. Por quê? Porque ele já tem fé, ele já sabe que ele vai vencer, ele sabe que ele é grande, ele já se vê grande, ele não se vê tipo um coitadinho derrotado, ele não fica olhando para as circunstâncias porque a família toda foi pobre, porque a família toda não teve possibilidade, porque todo mundo foi infeliz nos relacionamentos. Não interessa onde eu nasci. Tem uma frase do Sartre que ele fala assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Por isso que a gente vê tantas pessoas, gente, que saíram do absoluto zero e hoje chegaram a lugares altos, à presidência da República, a empresários bilionários que saíram do zero. É só você ler aquele livro Bilionários, o nome é só Bilionários. Leia esse livro que você vai ver, entende? Tipo, pessoas saíram do absoluto zero e tornaram bilionárias. Por quê? Elas não ficaram presas nessa vitimização, elas não pegaram aquilo que foi dito para elas. Elas não ficaram olhando só para os recursos que elas tinham hoje. Se você tem um sonho, se você olhar só para os recursos que você tem hoje, você vai desanimar. Por exemplo, você sonha, sei lá, ir para as Maldivas. E aí você fica fixo só naquilo que você ganha hoje, no teu salário hoje. Nossa, mas com o que eu ganho hoje, eu teria que economizar isso, cortar o cafezinho, cortar não sei o que lá, juntar dinheiro durante tanto tempo para poder fazer essa viagem. Meu, você tá olhando só pro material, você não tá tendo fé. Fé é a certeza daquilo que você não vê. Quando, por outro lado, se você pensar: peraí, com o que eu ganho eu não tenho recursos, mas como que eu posso fazer para conquistar isso, para conseguir isso? Quando você fala isso, você coloca o teu cérebro para trabalhar, para trazer novas possibilidades para você. Você coloca a tua criatividade para trabalhar a teu favor. Um exemplo disso é quando você tá falando alguma coisa e você tem um branco. É a mesma coisa, eu tô falando aqui para vocês, se de repente der um branco e eu esquecer o que eu ia falar, e eu falar assim: deu um branco, caramba, esqueci o que eu ia falar. Agora eu não consigo lembrar. Muita gente, às vezes eu tô conversando com a pessoa fala para mim: deu um branco, agora eu não vou conseguir lembrar. Ela profetizou que ela não vai conseguir lembrar, então o cérebro vai obedecê-la, ele vai seguir esse comando. Você não vai lembrar mesmo, porque você profetizou, você liberou com as tuas palavras que você não vai conseguir lembrar. Por outro lado, se você tem um branco, se eu tô aqui falando com você e dá um branco, eu falo: deu um branco, mas daqui a pouquinho eu lembro. Quando eu falo daqui a pouquinho eu lembro, eu tô dando um comando pro meu cérebro: meu filho, vai trabalhar aí, vai buscar a palavra que eu esqueci e traz de volta. Então eu posso continuar conversando com você, como eu profetizei que daqui a pouco eu vou lembrar, eu tô aqui conversando contigo e o meu cérebro vai estar aqui, trabalhando até que ele vai, tu busca a palavra e traz de volta de eu falar: lembrei, porque eu disse que eu ia lembrar. Então, palavras são profecias autorrealizadoras. Se você fica olhando para as circunstâncias, para a tua situação financeira hoje, para as possibilidades, para os recursos que você tem só hoje, é disso que você vai viver. Agora, quando você olha além das tuas possibilidades, quando você olha além, quando você tem visão de águia, não visão de galinha. Qual que é a diferença da visão de águia e da visão de galinha? A galinha, ela não consegue saber nem o que tem atrás de uma moitinha. Por quê? Porque ela não voa, ela só consegue ficar ciscando e ainda cisca para trás. Então, assim, existe uma diferença de visão de águia e visão de galinha. E a águia é o pássaro que voa mais alto, que alça voos mais altos. E a águia é o pássaro que tem a visão mais aguçada. Ela vê até 8 vezes mais por centímetro cúbico. Ou seja, ela consegue ver um peixinho dentro do oceano a 200 metros de altura, entendeu? Ela consegue ver o peixinho dentro do oceano. Então, olha a diferença da visão de galinha da visão de águia. Quando você tem uma visão de galinha
galinha, você não consegue ver o que tem atrás da moitinha. Você só consegue ver as circunstâncias aqui e agora que estão ao teu redor. Quando você tem visão de águia, você consegue ver de cima, você sobrepaira. Você tem uma nova visão, aí você consegue ver de cima, você vê todas as possibilidades que tem de você sair do lugar onde você tá e de ter novos recursos para alcançar aquilo que você quer, entende? E é para isso que você tá aqui hoje, é para isso que você tá sendo chamado. Lembra que eu falei? Talvez esse peso nas suas costas seja por falta de uso das suas asas. Chegou o momento de você usar as tuas asas. Chegou o momento de você descobrir que você nunca foi galinha. Você apenas foi criado como uma galinha, mas você é uma águia e você pode voar alto. Você não precisa só ficar olhando para as águias e falando, ai, alguma coisa dentro de mim diz que eu também poderia voar assim. E aí, ao mesmo tempo, você olha para a circunstância e fala, não, é viagem da minha cabeça, eu tô sonhando alto demais. Não. Você nasceu para ser águia, você nasceu para governar aqui na Terra. Lembra o que eu falei na aula 1? Você é filha, você é filho. Quem é filho é herdeiro, é herdeira. Você nasceu para governar. O próprio Deus falou, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para o homem governar. Ele deu para mim e para você governar, entende? Então, por isso que Jesus falou, aquele que tem, mais será dado. A esse eu vou acrescentar. O cara tem fé, ele vê outras possibilidades, ele fala, eu não sei como eu vou conseguir isso, mas eu vou conseguir. Claro, de forma honesta, né, gente? Mas quando você pensa assim, quando você não fica na visão de galinha ali, olhando só a moitinha na tua frente, quando você pensa como águia, quando você vê de cima, você sobrepaira sobre o problema e você consegue ver outras possibilidades, novos recursos vêm pra tua vida. Eu tenho história de vários alunos, alunas que viviam uma vida tipo assim, que olhando só para as circunstâncias atual da pessoa, seria impossível ela conquistar aquilo que ela estava colocando como um sonho. Mas eu fui trabalhando na vida delas a ponto delas conseguirem sair, sobrepairar sobre a situação e enxergarem novas possibilidades. E quando elas começaram a enxergar novas possibilidades, recursos começaram a vir de todos os lados. Pessoas começaram a aparecer, fazer proposta de sociedade, convites começaram a chegar, porque ela começou a vibrar numa nova frequência. Lembra que eu falei na primeira aula que nós somos pura energia, gente? E que, infelizmente, muitos religiosos falam, esse negócio de física quântica, de energia, de ciência, não sei o que, não é de Deus. Foi Deus que criou a ciência, foi Deus que criou a física quântica. São só linguagens diferentes. A Bíblia usa a palavra fé, a física quântica usa a palavra o poder da mente, usa a palavra lei da atração, que é a mesma coisa. É a nossa fé que atrai as coisas. Como eu falei na aula 1, Jesus não pôde realizar grandes milagres numa determinada cidade por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então aquela incredulidade gerava uma atmosfera, uma energia, uma frequência energética que impossibilitava ele de realizar o milagre. Percebe o quanto a frequência energética que a gente emite diz tudo a nosso respeito e muda todas as circunstâncias ao nosso redor? E por que quando ele foi realizar um milagre, ele mandou retirar algumas pessoas de lá que eram incrédulas e deixar só aqueles que tinham fé? Porque aquelas pessoas que tinham fé estavam vibrando numa outra frequência junto com a dele, não estavam brigando com a frequência de Jesus, que era da fé. Estavam junto com ele, vibrando na mesma sintonia de fé. E aí os milagres aconteciam. Então você tem que vibrar na frequência de fé, na frequência da abundância. E quando você vibra nessa frequência, você começa a atrair tudo sobre a tua vida, todas as coisas boas. Por isso que eu foco tanto no amor próprio, porque eu descobri, gente, uma forma que você não precisa passar anos sofrendo, anos. Por quê? Como que são criadas as crenças? Lembra que eu falei sobre repetição, as crenças limitantes? Ou por repetição ou por forte impacto emocional. Ou seja, você ouviu repetidas vezes as mesmas coisas, você viveu uma vida de escassez, você viu os teus pais contando as moedas para pagar as contas, sempre brigando, endividados, você viu o relacionamento deles sendo uma caca, então aquilo foi criando, você foi sendo programado para repetir a mesma história. Ou então, um forte impacto emocional, que é uma experiência que você passou uma única vez, mas que aquilo te marcou profundamente e você ficou preso naquilo, ali gerou um bloqueio, entende? Mas quando você entende e desfaz isso, eu descobri que o quê? Que essas crenças, elas podem ser desfeitas rapidamente. Cientistas de Harvard descobriram exercícios incríveis em que muda as nossas sinapses neurais rapidamente. Então, aquela sinapse que tá aí, o que aconteceu? Quando se transforma numa crença limitante, vira uma sinapse neural, que é como se fosse um caminho, uma ligação no teu cérebro. Quando você usa essas ferramentas, essas coisas que eu descobri, que eu desenvolvi, entendeu? Você vai desfazendo aquelas antigas sinapses neurais e criando novas sinapses possibilitadoras. Então, aquelas crenças limitantes se desfazem e é instalado em você uma nova crença, uma crença possibilitadora de que você também nasceu para viver uma vida de abundância, e isso vai começar a acontecer na tua vida também. E por que eu tô te falando isso? Porque eu acredito nisso, eu vejo, eu vivo isso todos os dias, porque a minha vida é uma vida de abundância. Eu vivo hoje uma vida extraordinária, mas nem sempre foi assim. Vocês me pedem muito para eu contar sobre a minha história, gente, e eu fui programada para coisas muito
muito medíocres e mesquinhas e tanto em relacionamento, sabe, de ver fracasso em tudo. Então eu cresci escutando como você é desengonçada, como você é estabanada, você é totalmente sem jeito, você parece um menino, você devia ter nascido homem, você nasceu errada. Então eu fui criando aquela distorção da minha autoimagem, de um senso de inadequação terrível. Eu tinha complexo de inferioridade, entendeu? Eu não me achava, eu achava que todo mundo era melhor do que eu, que todo mundo era mais interessante, que tudo que as pessoas iam falar era mais interessante. Então eu tinha vergonha de fazer pergunta na sala de aula, de levantar a mão, de falar alguma coisa. Por quê? Porque tudo isso que a gente escuta, a gente vai gerando, e tanto as comparações, e eu passei por muitas comparações. Olha como fulana é educada, olha que delicadinha, olha que bonitinha, olha como ela se comporta, olha como ela é inteligente, olha como não sei o quê. Ou seja, você é inadequada do jeito que você é. Para você ser aceita, amada, você teria que ser como a fulaninha. E eu não era fulaninha, eu era Marinalva. Deus fez cada pessoa exatamente diferente. Não existe um ser humano repetido no planeta. Então cada um tem as suas qualidades, cada pessoa é singular, é peculiar, entende? Só que enquanto eu estava presa nisso, eu não conseguia avançar. Eu criei uma visão totalmente distorcida de mim mesmo. Eu não me via, quando eu comecei a ficar adolescente, que começaram a falar, nossa, como você é delicada, como você é linda, como você é angelical, é não sei o quê. Eu achava que as pessoas estavam tirando sarro de mim, eu achava que elas estavam sendo irônicas comigo. Por quê? Porque eu não conseguia me ver assim. Eu tava com uma visão de galinha, eu não conseguia me ver como uma águia, entende? Por causa daquelas crenças que foram colocadas em mim. Então, desde muito cedo, eu passei por isso, assim, o relacionamento dos meus pais era um relacionamento terrível, de brigas. Eu cresci no meio de briga e separação, separa e volta, separa e volta. Eu fui criada largada, os meus pais separavam, minha mãe brigava com meu pai, se separava, me arrancava da cama no meio da noite, falava, vamos embora que eu tô me separando do teu pai, e lá ela me deixava na casa de uma tia, ou na casa da minha avó, na casa de alguém. Eu tinha que mudar de colégio. Quando eu tava começando a criar vínculo, eu tinha que mudar de colégio, fazer novas amizades. Então assim, eu chegava naquele colégio novo, onde eu não conhecia ninguém, todo mundo rindo de mim, tipo, né, sabe como é que é criança? Criança tem um ladinho, muitas crianças têm aquele ladinho cruel, e eu me sentia ali um peixinho fora d'água, o patinho feio, sabe? Então eu chegava do nada, assim, numa turma nova, tendo que me enturmar, fazer amizade. Quando eu começava a fazer amizade de novo, a me enturmar, a minha mãe voltava com meu pai. Eles resolviam voltar, e aí voltavam e minha mãe me tirava daquele colégio e falava, eu vou voltar com teu pai, né, pra cidade onde a gente morava. E eu não sei se ela tinha vergonha ou não, eu sei que ela me colocava em colégio diferente, ela não colocava no mesmo colégio que eu tava antes. Então, de novo, eu ia pra um outro colégio, chegava lá no meio do ano, assim, sem conhecer ninguém, e a hora que eu começava a me adaptar de novo, a criar vínculo, eles se separavam de novo, e eu ia pra casa de alguém de novo. Então, eu fui criada assim, meio largada, sozinha, vendo brigas, vendo separação, vendo, gente, escassez, sabe? Um relacionamento escasso, uma vida escassa, só tristeza na minha vida. E eu lembro que eu olhava pro céu e eu falava pra Deus, por que você me fez nascer nessa família? Eu não entendia nada sobre Deus, mas eu lembro que isso me questionava, por que você me fez nascer nessa família? Porque eu via as minhas amiguinhas, as minhas primas que tinham uma família normal, né? Uma família decente, onde tinha o pai e a mãe ali presentes, que acolhiam, que amavam, que colocavam limites, e eu não tive limite. Tanto que com 12 anos meus pais se separaram definitivamente daí, né? Depois disso eles não voltaram mais. Eu fui morar com meu pai, e foi bem a época onde eu comecei a desfilar, fazer comerciais pra televisão, essas coisas com 12 aninhos. E o meu pai era super festeiro, então ele vivia a vida dele de curtição, tudo, e eu fui criada tipo largada, entendeu? Não tive alguém que me colocasse limites, que falasse, não, você não vai, não, você não pode, pai, vou dormir na casa da minha amiguinha. Ele falava, tá bom. Ele não ligava pra perguntar se eu tava lá mesmo, ou falar com o pai da minha amiga pra ver se eu tava lá. Então assim, eu fui criada totalmente sem limites. Uma criança, uma adolescente que é criado sem limite, quando é dado o limite, a pessoa até pode ficar com raiva, mas ela entende aquele limite como amor, depois ela interpreta como amor. E uma criança que cresce sem limites, ela entende que ela não foi amada. Afinal, ninguém me deu não, ninguém colocou um limite. E aí, gente, resumindo, muitos de vocês conhecem a minha história já. Com 14 anos eu comecei a usar drogas, né? Porque aquela turminha que eu andava usava drogas, já me ofereciam drogas há um bom tempo, e eu falava que eu não queria, não quero, eu morria de medo. Só que chegou um dia que de tanto eles rirem de mim, você é careta, medrosa, cagona, não sei o que lá. Daí eu falei, tá bom, então eu vou experimentar só um pouquinho, morrendo de medo. Mas o que aconteceu? Eu queria ser aceita, eu queria ser amada, eu queria fazer parte, eu queria me sentir pertencente. Como eu não me sentia pertencente a uma família, que era minha mãe para um lado, meu pai para o outro, eu na casa da avó, na casa de uma tia, sempre jogada, largada para lá e para cá, eu queria me sentir pertencente. Então ali na adolescência, de novo, eu não estava sendo pertencente. Por quê? Porque aquela turminha de amigos, o pessoal que desfilava também, usavam drogas e eu não. Então de novo eu estava sendo o patinho feio,
veio de novo, eu tava por fora. E aí eu queria ser pertencente e eu comecei a usar drogas pra ser iguais, né? Eu quero ser igual a eles, eu quero fazer parte dessa turminha. E foi onde eu me afundei. Continuei desfilando, continuei fazendo o meu trabalho, tudo, mas por dentro eu tinha um vazio enorme na alma. Até que eu sofri um acidente com 18 anos, que foi quando eu tava de moto. A Scania me atropelou, passou em cima do meu pé, da minha perna, o meu pé caiu, ficou pendurado pelo tendão do calcanhar apenas, com os ossos tudo pra fora, tendão, tudo moído. Eu caí ali no asfalto e eu vi tudo, eu não desmaiei. Foi quando eu fui levada pro hospital e eu ouvi o médico falando, não, tem que amputar o pé dela, não tem o que fazer, porque é só puxar que sai, né? Afinal, tava pendurado por um tendão só. E naquele momento eu me lembrei de Deus. Eu fiz um pacto com ele. Eu falei, Deus, se você existe e se você tem algum propósito na minha vida aqui na Terra, então não deixe amputar o meu pé, que eu prometo que eu vou te servir. E aconteceu um milagre, gente, né? Não quero me estender aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas aconteceu algo realmente milagroso. Aos olhos humanos, aos olhos da medicina, era impossível eu recuperar o meu pé. E hoje eu tô com os meus 2 pés, né? Sem platina, sem fios de Kirsch, sem nada. Eu só tenho cicatriz, mas eu ando perfeitamente bem. Ficou perfeito. E eu vi que só Deus poderia ter feito isso. Então que ele tinha um propósito na minha vida. Não só para que eu tivesse uma vida abundante, mas que eu trouxesse, para que eu pudesse levar isso para outras pessoas também, como eu tô fazendo agora. Então por que eu faço o trabalho que eu faço? Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que eu desenvolvi o método que eu desenvolvi? Por que eu estudei psicologia? Por que eu estudei psicanálise? Por que eu me formei? Psicologia, psicanálise, coach, master coach, vários outros cursos que eu fiz, especializações, pós-graduações. Por quê? Porque eu queria ter ferramentas para poder ajudar mais pessoas, para que elas pudessem ver que elas também são águias, elas não são galinhas, que tudo pode mudar na vida delas. Então eu era a ovelha negra da família, além de tudo que eu passei, eu ainda me tornei a ovelha negra. Por quê? Porque me envolvi com drogas, né? Então eu era o patinho feio, eu era a ovelha negra, eu era uma menina linda, mas que tinha complexo de inferioridade. Por quê? Por conta de todas as crenças que eu ouvi, de todas as coisas que eu ouvi a meu respeito, de tudo que eu vi dos meus pais, que eu ouvi e que eu senti, entende? Então eu me achava inadequada, eu tinha vergonha de fazer uma pergunta, de levantar a mão, às vezes na sala de aula, ou de chegar numa turma, de me enturmar, porque eu achava que tudo que eu falasse ia ser inadequado, ia ser sem graça, que as pessoas iam rir de mim. Então assim, eu me sentia a ovelha negra. Só que olha que interessante que na psicologia a gente estuda e a gente descobre que a ovelha negra, na verdade, é a pessoa mais forte da família, entendeu? A ovelha negra, na verdade, é o sintoma de toda a família e ela acaba sendo a pessoa mais forte. Então, se hoje você é uma ovelha negra, se alegre por isso, você é a pessoa mais forte. Se você se acha um patinho feio, se alegre porque você não tem nada de patinho feio, você só é diferente porque você é um cisne ou porque você é uma águia, entendeu? Então, aquilo que é desprezado, que é rejeitado, que é inadequado, que é improvável, são esses os escolhidos de Deus para voarem alto, para fazerem a diferença, para impactarem a sua geração. Você não tá aqui por acaso, você tá aqui porque além da transformação que vai acontecer na tua vida, vai acontecer transformação na vida de outras pessoas também através da tua vida. Você foi chamado para impactar vidas, você foi chamado para impactar a tua geração. Você mesmo, você para quem ninguém dava nada e para que nem você mesmo dava nada para você. Jesus impactou, Jesus dividiu a história entre antes e depois. Uma pessoa totalmente improvável. Nasceu na cidadezinha de Nazaré, tanto que falava assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, nasceu lá nos Cafundó do Juda, naquela cidadezinha desprezível, entende? De uma família pobre. O pai dele, o José, era carpinteiro, né? O que representava o pai dele aqui na terra, carpinteiro. Então, pobre, numa cidadezinha de Zé Ruela. Então, assim, mas Deus faz essas coisas, eu imagino que Deus, ele tem um senso de humor, assim, muito lindo, sabe? Então, aqueles a quem ninguém dá nada são esses que Deus pega, que Deus levanta, que Deus exalta, que Deus honra, que Deus vai voar, vai impactar a tua geração e você ainda vai se tornar exemplo. Você não só vai voar, como você vai trazer outros com você. Então, gente, essa descoberta, por que eu tô aqui? Porque eu acredito nas pessoas, eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito no propósito de Deus pra minha vida que me permitiu. Eu sou muito grata por cada dor que eu passei, por cada sofrimento, por cada experiência que eu tive, porque isso me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Se eu não tivesse passado por todas as rejeições, sofrimento, palavras de negatividade, por tudo aquilo que eu vi que me fez tão mal, de ter me sentido o patinho feio, de ter me sentido a ovelha negra, a excluída, se eu não tivesse passado por todas essas dores, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. São coisas que eu sofri, foi muito choro, foi muita dor, foi muita angústia, foi muito medo, foi muito complexo de inferioridade, foi muita rejeição, foi muita coisa que eu passei que talvez você passa hoje, entende? Foi muita escassez em muita coisa que você talvez passa hoje e que tudo isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Aquilo que Sartre fala, não importa o que fizeram com você, o que importa é o
que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, quanto mais você apanhou da vida, mais alto você pode chegar, porque mais ferramentas você tem, mais pessoas você pode ajudar, né? Porque quando a gente atinge um nível assim de abundância, de prosperidade, de conhecimento, de águia na nossa vida, não é pra gente reter só pra gente, é pra gente transbordar pra vida de outras pessoas. Então, se você tá aqui hoje, pode ter certeza que você foi chamado pra impactar a tua geração. Você não foi chamado só pra você receber, mas pra você transbordar. E você vai perceber que quanto mais você transbordar, mais você vai receber, certo? E você não precisa passar uma vida inteira pra você desfazer essas sinapses neurais, pra você desprogramar essas crenças limitantes das quais você foi programado. Existe uma fórmula, gente, existe um método que isso pode ser desfeito rapidamente, que essas crenças limitantes podem ser desfeitas rapidamente, sem aquele sofrimento todo, sem levar anos de terapia, de análise, de não sei o que, como eu já fiz, né? Mesmo depois, quando eu fui missionária, porque depois do acidente eu entreguei minha vida totalmente para Deus, eu me tornei missionária, eu vivi em função de ajudar os outros. Depois que eu quis fazer psicologia para ter mais ferramentas, fazer psicanálise, fazer coach, master coach, e eu fui descobrindo coisas e juntando toda a minha bagagem, toda a minha experiência de vida, todas as vivências, tudo aquilo que deu certo para mim, tudo aquilo que funcionou para mim, aplicando na vida de outras pessoas, e eu vi que foi funcionando para a vida delas também. Então eu descobri, sim, mudanças acontecem rapidamente. Você não precisa levar anos para desfazer essas crenças limitantes que levaram anos para serem construídas. Você não precisa levar anos sofrendo para desfazer essas sinapses neurais. Elas podem ser desfeitas e reconstruídas novas sinapses neurais rapidamente. E para esse vídeo não ficar tão longo, gente, né, que eu já me prolonguei bastantinho aqui, eu vou continuar falando sobre isso na nossa próxima aula, então não perca de jeito nenhum. E lembre-se, você é uma águia, você é herdeira, você é herdeiro, você é filho, você é filha. Você nasceu para governar nessa terra. Você nasceu para viver uma vida de abundância, uma vida extraordinária e para impactar a tua geração. Você não é uma obra do acaso. Ainda que os teus pais, não planejaram você não é um acidente. Aconteceu, estourou a camisinha, esqueci o anticoncepcional, não sei o que lá. Não. Deus planejou você, Deus sonhou com você para que você estivesse aqui no dia de hoje, escutando essas palavras e descobrindo que você nasceu para impactar a tua geração. Você nasceu para viver uma vida extraordinária. Nós vamos continuar na próxima aula. Eu te vejo lá. Um beijo grande, fiquem com Deus. Não deixe de assistir os meus vídeos no YouTube. Assista todos os vídeos no YouTube, o máximo que você puder, e assistindo. Por quê? Porque tudo isso vai trabalhando no teu inconsciente, vai trabalhando na tua mente, para você ainda estar mais preparado para você receber o material que eu vou trazer aqui na nossa próxima aula, certo? E também eu quero deixar um exercício para você. Como nós estamos fazendo a jornada do amor próprio, eu quero que a partir de amanhã, desde a hora que você acordar, você pega um caderno, uma folha. Sempre que você vem para assistir as aulas, é importante você trazer um caderno de anotação. Não confia na tua mente, porque a nossa mente, ela esquece muita coisa. A gente guarda uma pequena parte muito pequenininha de tudo que a gente ouve, do que a gente lê, do que a gente vê. Então, você anota. Então, assim, um exercício, depois eu vou perguntar para vocês. Desde a hora que você acorda, você vai anotar quais foram as atitudes que você teve que demonstraram amor próprio por você e quais atitudes que você teve que demonstraram falta de amor próprio com você mesmo. Por exemplo, você comeu uma bacia de brigadeiro, um monte de doce lá, você deixou de ir na academia, você falou palavras autodepreciativas, tipo, ai, que burro, que anta, falou desse jeito com você. Enfim, coisas que você fez que demonstram amor próprio, investimentos que você fez em você, um livro novo que você adquiriu, uma leitura que você começou, ou você deixou de ler naquele dia, você estava lendo um livro e você não pegou, não fez nada, que você vai anotando. Quais comportamentos que você teve que demonstraram amor próprio e quais comportamentos que você teve, atitudes que você teve que demonstraram falta de amor próprio, tá? Então fica esse exercício aqui pra gente conversar na próxima aula, tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus, assistam os meus vídeos no YouTube, leiam os depoimentos lá pra vocês verem as transformações que têm acontecido na vida das pessoas através dos vídeos. Agora imagina tudo o que eu ainda tenho pra trazer pra vocês, certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.